um outro público, né? Que é o público dos bons clientes. E por que o cara que está começando não consegue alcançar esse público aqui? Porque eu comecei na edição de vídeo sem dinheiro e é isso que eu quero te ensinar aqui. Como eu fiz e como você pode fazer para começar na edição de vídeo sem um alto investimento. O que as pessoas costumam acreditar em relação à edição de vídeo? Que o primeiro passo é ir atrás de pessoas, ir atrás de clientes. Me perdoem a letra aí, mas faz parte. O importante é o conteúdo, né? Ir atrás de clientes, esse aqui é o primeiro passo. De certa forma, até que você está certo, mas, cara, eu não vou ignorar o fato de que primeiro você precisa saber editar minimamente. E como é que tu fez para saber editar minimamente? Eu fiz projetos pessoais. Eu tinha um canal no YouTube e eu editava por brincadeira. Eu gostava de editar, então eu editava muito por brincadeira. Antes de ser profissional, eu já sabia o mínimo da edição. Eu já sabia como executar bem o software, como fazer algumas coisas, para depois começar a vender. E aí sim, a gente vai para o segundo passo, que é ir atrás de clientes. Eu já vou explicar isso para você, que é a prospecção. Nesse passo aqui, cara, ele é muito complicado, porque a gente cai naquele ciclo, que é mais ou menos assim. Para você conseguir uma vaga, você precisa de experiência. Só que para você ter experiência, você precisa estar trabalhando. É ou não é? Você cai nesse ciclo aqui, eterno de eu preciso de uma vaga, mas não tenho experiência, para ter experiência preciso de uma vaga e assim vai. O que acontece? Quando você já faz isso aqui, ó, você já tem uma certa experiência, você já tem o que mostrar. Então, quando você for criar o que a gente chama de portfólio, o que é o portfólio? Portfólio é um documento, é um local, é num site, eu prefiro um site que eu acho mais profissional, onde você vai colocar todas as suas edições. No curso, eu até fiz uma aula sobre isso, no curso que eu tenho sobre posicionamento, já vou te explicar o que é posicionamento também, onde eu explico como eu gosto de fazer esse portfólio de uma forma que não seja apenas mostrando o vídeo em si, mas sim o objetivo dele, o propósito e tudo mais. Mas enfim, você vai precisar de um portfólio que você pode utilizar, sim, projetos pessoais. Mas por que isso, Joss? Por que eu preciso de um portfólio? Simples. Porque quando você for prospectar, uma das primeiras coisas que a pessoa vai querer saber é se você sabe editar vídeo, se você pode resolver o problema dela. E aí, o que você faz? Você mostra o seu portfólio. Então, mais uma vez, o portfólio pode ser feito, sim, com projetos pessoais, beleza? Projetos pessoais que você fez aqui, ó, nessa primeira parte. YouTube, brincadeira. Joss, me dá ideias aí de projetos pessoais. Eu até dei essa dica em um dos vídeos e o rapaz depois veio no Instagram, talvez esteja me acompanhando aí, eu não lembro do nome da pessoa, mas ele veio no meu Instagram falar: pô, Joss, eu fiz alguns cortes de podcast, mas hoje em dia o Instagram e o TikTok e as outras redes sociais, eles diminuíram o alcance. Por quê? Por que a gente tá falando sobre alcance? Porque eu falei nesse vídeo, né? Cara, seguinte, faz esse projetinho aqui de corte de podcast que você pode já criar um perfil lá, seja no TikTok, seja no Instagram, e além de você já treinar a edição, você vai treinando outras coisas, que é tipo viralizar, alcance de marca, enfim, você vai conseguindo outras habilidades que vão ser muito importantes se você for editar, por exemplo, para um meio digital, né? Para infoprodutores, para lançamento, para perpétuo, enfim. Se você souber como as redes funcionam, você terá um diferencial muito legal que outros editores não terão. Então, além de você saber editar vídeo, você ainda sabe, por exemplo, viralizar. Pô, isso é um diferencial e tanto, é uma coisa que eu sempre prego pra galera, que vocês não podem ficar apenas na edição de vídeo, porque a edição de vídeo é meio que commodity, é meio que matéria-prima, vamos dizer assim. Qualquer um pode fazer, inclusive inteligências artificiais aí fazem. Então como é que você faz para se destacar aí do seu concorrente? Através dessas coisas, através de um diferencial muito forte, como esse, por exemplo, de viralizar, através do seu posicionamento, que a gente já vai falar daqui a pouco, mas enfim. Então, antes de você prospectar aqui, você precisa sim construir esse portfólio, tá? E aí eu vou te explicar as formas que você pode prospectar. E eu vou te explicar também a forma que eu fiz para prospectar, né? Formas de prospecção, vamos lá. A primeira delas é a ativa. Como é que funciona a forma ativa? Você vai atrás do cliente. Deixa eu botar de outra cor aqui, ó. Você irá atrás do cliente. Então, na forma ativa, você irá atrás do cliente. E como que você pode fazer isso? Você pode ir atrás do cliente, atrás de, sei lá, do perfil dele no Instagram. Então você entra lá, interage com ele. Eu sempre gosto, tá? Eu sempre falo para as pessoas que se você chegar lá e mandar aquele textão, você já viu que o pessoal faz isso? Tipo, a pessoa nem te conhece, tu vai lá e manda um textão. Então, fulano, poxa, eu vi que você fez um negócio errado, blá blá blá.
Cara, eu não gosto desse tipo de coisa, tá? Quando eu falo pra vocês sobre perfil no Instagram e prospectar de forma ativa, cara, eu não estou falando sobre fazer essas copies baratas aqui, porque isso aqui mais queima a sua imagem, ainda mais que você tá começando, do que propriamente vai te trazer bons clientes, tá? Pode até trazer um ou outro, mas serão uma porcaria. O que eu tô falando aqui, em relação ao perfil no Instagram, é você criar um relacionamento, porque relacionamento é a base de qualquer negócio. Você criar um relacionamento com essa pessoa. Então você vai entrar, você vai interagir com ela, você vai comentar sobre algum post, você vai comentar sobre os stories, você vai começar uma conversa. É assim que a gente faz uma venda. Começar uma conversa. E a hora que você sentir a vontade, aí sim você fala sobre o seu trabalho. Você fala, cara, então, eu sou editor de vídeo. Se você tiver interesse, a gente pode marcar uma reunião e conversar. Eu acho que essa é a forma mais fácil. E é óbvio que você não vai fazer isso aqui com uma única pessoa. Você vai fazer com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque realmente, se você fizer só com 10, você já terá um problema. Você tem que fazer com várias ao mesmo tempo. Você vai entrar em perfis das pessoas que você admira, que você fala assim, putz, eu trabalharia com essa pessoa, eu sinto que ela não tem um editor, então acho que fica mais fácil de eu negociar com essa pessoa. E é óbvio que na hora da negociação, cara, não tem como você começar já cobrando caro. Não tem como. Você é um iniciante. Muita gente peca nisso, tá? De achar que já vai começar lá em cima. Não vai, cara. O iniciante começa de baixo, ganhando pouco, às vezes fazendo trabalho de graça, para aí sim, sempre pensar no portfólio. Quanto mais portfólio você tiver, quanto mais que a gente chama de case, né? O que é o case? É o caso de sucesso. Quanto mais casos de sucesso você tiver, mais fácil ficará de você aumentar o custo da sua edição, o preço da sua edição. Perfeito? Então, não adianta querer começar de cima porque não vai dar, a não ser que você seja um editor fora da curva, muito bom, um cara que talvez esteja pronto para ir para Hollywood. Aí talvez você consiga cobrar, mas não é a realidade, né, gente? Acho que 99,9% de quem está começando não é bom. E isso você tem que ter clareza. Você não é bom, você está começando e por isso você começa cobrando pouco e aí vai galgando um novo lugar ao sol aí e, claro, uma receita maior. Inclusive, cara, tem muito editor experiente que reclama, né? Reclama de, o pessoal tá entrando agora no mercado e tá prostituindo o mercado. Prostituindo é uma palavra meio feia, né? Mas é basicamente isso, né? Tá prejudicando o mercado. Cara, eu não acredito nisso. Eu acho que, assim, o editor iniciante, ele tem um público-alvo bem definido. Não é culpa do iniciante. É porque uma coisa leva a outra. Qual é esse público-alvo? É o cara que também está começando ou é o cara quebrado? É o cara que não tem dinheiro. Esse é o público-alvo do iniciante. Então, para o cara que é mais avançado, não faz sentido esse público aqui. Então, por exemplo, eu não vou ficar chateado por você cobrar, sei lá, R$30 num vídeo. Por quê? Porque o cara que você atende não é o cara que eu atendo. Isso é natural. Aos poucos você também vai atendendo o cara que eu atendo, né? Com mais case de sucesso, com mais evolução. Você começará a atender um outro público, né? Que é o público dos bons clientes. E por que que o cara que está começando não consegue alcançar esse público aqui? Porque ele não sabe se posicionar. Ele não está posicionado no mercado ainda com a clareza para esse público aqui ir atrás desse editor. Esse público aqui, ele já entende que um iniciante não faz sentido para ele. Então ele vai ir atrás desse cara aqui, que é um cara que está melhor posicionado no mercado e, obviamente, cobra mais. Mas beleza, antes da gente ir para essa parte de posicionamento, que eu vou te explicar também como você pode criar um bom posicionamento já desde o começo, a gente vai continuar aqui na forma de prospecção, porque a gente ainda precisa falar da forma passiva de prospecção. Vamos lá, na forma ativa, além do perfil no Instagram, você tem outras formas que, para mim, são piores ainda, porque eu já sei que vocês não vão fazer, que é ligação, isso aqui hoje em dia é loucura, né? E-mail, isso aqui é cold call, né? Cold de frio, cold call, que é o primeiro contato com aquela pessoa que não te conhece. Então a gente chama isso de ligação fria, e-mail frio, enfim, né, que são esses contatos que ainda são frios, porque você ainda não tem isso aqui, né? Não tem esse relacionamento aqui com a pessoa. Então, existem outras formas, tá? Quando você aborda esse cara de forma direta, aqui, também a gente chama isso de prospecção fria, porque a pessoa nunca teve um contato com você. No marketing, cara, reza a lenda que a pessoa precisa de pelo menos
6 a 7 contatos com a marca antes de fechar uma venda. Tem gente que bota isso em número de horas, tá? E aí, imagina, você mandou um negócio desse aqui que a pessoa nunca te viu e tu já quer que ela feche um negócio contigo? É muito difícil, por isso que eu prefiro sempre o relacionamento, porque ela vai ter mais contato com você, ela vai ter mais tempo, né? Vai ter mais contato, vai ter mais tempo com você. Mas agora a gente vai entrar na prospecção passiva, que é aquela onde você... E no fim eu nem contei a minha história aqui, como eu fiz para fechar meu primeiro cliente, que foi basicamente assim. Eu não sei se isso aqui se encaixa em prospecção ativa, porque ela é mais passiva do que ativa. Vocês lembram do tal de Facebook? Sacanagem, né? Mas vocês são novinhos, provavelmente vocês não utilizam esse tal aqui de Facebook. Lá no Facebook existe comunidades, existem grupos, né? Eu estava em um grupo que é pago, que é o do Novo Mercado. Hoje em dia eles nem estão mais lá dentro do Facebook. O Novo Mercado, eles tinham um grupo ali, uma comunidade muito forte no Facebook, onde a galera oferecia e também ia atrás, ou seja, buscava por pessoas que estavam ali trabalhando. Então, editor de vídeo, social media, copywriter, gestor de tráfego, enfim, tava todo mundo dentro desse grupo aqui, algumas pessoas prospectando, outras pessoas procurando, e assim esse grupo se movimentava. E esse grupo, eu percebi que eles contavam muitas histórias, que os posts mais engajados eram os posts que contavam história. E aí o que eu fiz? Aproveitei isso e contei a minha história. O que eu fiz ali de forma involuntária? Storytelling. Provavelmente você já ouviu essa palavrinha aqui. Storytelling. Todo grande coach adora falar que você precisa storytelling, blá, blá, blá. E foi mais ou menos isso que eu fiz de forma involuntária, porque era um cabaço nisso, estava começando, né? Sabia um pouquinho de marketing digital, mas não sabia exatamente como fazer as coisas. Mas o que eu fiz foi contar a minha história. E eu vou resumir ela aqui para você, como eu fiz esse post. Eu basicamente falei o seguinte, gente... Eu cansei de dar errado em tudo que eu fiz, eu já fechei 2 negócios, sim, eu já tinha fechado 2 negócios, e pela primeira vez eu estava focado em uma única coisa, pensando a longo prazo e querendo fazer o que eu mais gostava de fazer, que era, obviamente, a edição de vídeo. E aí contei, cara, nesse momento eu acabei de mudar pro apartamento da minha esposa, eu não tenho dinheiro, só que eu tenho muita vontade. Então, quem puder me dar essa oportunidade, eu vou fazer um preço promocional bem abaixo do preço de mercado, justamente para eu começar com essas pessoas. Foi isso que eu fiz. Sabe qual foi o preço que eu ofereci? 10 vídeos por R$350. E tu vai falar, mas tá um preço bom, cara. 10 vídeos, mas eram vídeos do YouTube. Vídeos de aproximadamente 10 minutos. Ou seja, eu tava fazendo um vídeo do YouTube por R$35. Essa aqui é a minha jornada do herói. Um cara que começou cobrando R$35 num vídeo e hoje, nesse mesmo vídeo de YouTube, ele consegue cobrar R$700. Mas para isso, cara, eu precisei contar a minha história. Involuntariamente, eu fiz isso de forma tão natural que eu não fazia ideia, eu já estava começando a me posicionar no mercado. Por quê? Porque quando eu comecei a contar a minha história, eu também fiz o quê? Mostrei meus valores. Quando eu falei para eles que, neste momento, eu estava obcecado, obstinado a fazer apenas a edição de vídeo e que aquilo seria o meu trabalho para os próximos, no mínimo, 10 anos, eu estava mostrando para eles um dos meus valores. E além, claro, né, depois que eu fechei com alguns, aqui veio vários me procurar, acho que mais de 10 vieram me procurar e eu consegui fechar 3, tá? E esses 3 clientes eram esses clientes aqui, ó. Lembra o cara que estava iniciando? Eram 3 clientes assim. Então, cara, esses clientes, eu vou te falar, eles me pagaram 350 e eu acho que eu editei, se eu não me engano, uns 2, 3 vídeos de cada. Porque todos eles desistiram. Eu falei, cara, eu vou devolver o dinheiro. Eles falaram, não precisa devolver e tal. Mas todos eles desistiram. Eu vou contar depois como é que eu consegui continuar na edição. Mas é só pra você entender que contar a história é muito importante. Esse é um dos... Cara, é difícil explicar pra quem tá começando, porque a gente acha que pra ter um negócio basta colocar um produto na prateleira e as pessoas vão comprar. As pessoas dificilmente compram algo sem elas entenderem o porquê, a motivação, sem elas entenderem a história por trás daquilo dali. Você mesmo não compra algo sem entender a história daquilo dali. Eu sei que é um pouco mais complexo, é um assunto mais pra frente, não é agora, nesse momento que você tá começando, tá? E aí, nesse momento, eu acho que é importante a gente falar de prospecção passiva antes de eu ir pro próximo tópico, que é o mais importante, ao meu ver, que é sobre contar a história, que é sobre mostrar valores, que é sobre se posicionar, porque quem tá começando também precisa se posicionar, porque é o jeito mais fácil de você conseguir clientes. Ok, agora a gente vai pra forma passiva. Hoje em
dia, a forma passiva é uma das formas mais poderosas, tá? Acredite. Ir atrás do cliente, ele é muito complexo. É necessário no começo, como eu fiz, para romper essa barreira, fechar o primeiro. Com esses clientes aqui, eu comecei a ter aquele portfólio lá, comecei a ter mais vídeos para mostrar para as outras pessoas e tudo mais. Então, é importante sim você fazer a ativa e a passiva ao mesmo tempo, tá? A passiva, hoje, basicamente, é com conteúdo. Joel, se eu preciso aparecer, Joel, pelo amor de Deus, eu não quero aparecer. Cara, você não precisa aparecer, você é um editor de vídeo. Nesse momento, você já deveria saber como fazer vídeos onde você não aparece, com narração, com b-rolls, enfim, você já deveria saber como fazer vídeos ou mesmo posts, né? Um post você não precisa aparecer, não precisa ser a sua foto ali, né? Mas já vou também te avisar que no Brasil, isso é muito forte, tá? Anota essa frase aí. Pessoas compram de pessoas. No Brasil isso é muito forte. Nos Estados Unidos funciona bem uma marca vender diretamente, mas aqui no Brasil as pessoas compram de pessoas. Então se a fulaninha tá fazendo bolo de pote, a pessoa compra da fulaninha, entendeu? Ela não compra propriamente o bolo de pote. E assim vai. A mesma coisa na edição de vídeo, cara. As pessoas gostam de saber quem é que tá trabalhando com elas. Elas gostam de conhecer o editor de vídeo. Então, se você puder aparecer, se você não tiver essa barreira, eu aconselho. E é isso, cara. Então você já entendeu que o conteúdo é uma das formas mais poderosas. Por quê? Porque ele já conversa com isso que eu tô falando pra você já há meia hora, que é o posicionamento. Tá bem forte aqui? Porque pra mim o posicionamento é o mais importante. Não à toa que eu tenho um curso sobre isso. Por que que o posicionamento é o mais importante? Porque o posicionamento, ele tem a capacidade de criar uma desigualdade entre os iguais. Então imagina lá, tem vários editores, isso aqui são perfis no Instagram, tá? Tem vários editores. Tem o editor 1, o 2, o 3, o 4. E eles, cara, são exatamente iguais. Todos eles produzem Reels. Todos eles são editores de Reels. O que vai fazer com que o cliente tome a decisão para escolher um desses daqui, o que tiver melhor posicionado? Se o 3 é o cara melhor posicionado, e eu já vou te dar exemplos, com certeza esse cara aqui é o cara que mais irá ganhar dinheiro. Para pensar nas pessoas que você segue aí no Instagram. Elas estão bem posicionadas. Elas estão criando conteúdo. Conteúdo não é posicionamento, tá? Isso é bem importante a gente falar. Elas estão criando conteúdo, elas estão lá com o perfil organizado, elas estão aparecendo todo dia, elas estão criando stories, elas estão movimentando as redes, elas estão aparecendo mais para essa outra turma. Além de estar bem posicionado, isso facilita na hora do cliente tomar a decisão, cara, ela tá aparecendo na frente do cara todo dia. Tu imagina, todo dia que ele abre o Instagram, aparece o fulaninho lá falando alguma coisa. Todo dia, todo dia, todo dia. Quando ele pensar em edição de vídeo, quem é que ele vai pensar? Obviamente, no cara que tá melhor posicionamento. Posicionamento é tudo isso, tá? É alcance de marca, é aparecer mais vezes, é contar sua história, é mostrar seus valores, tudo isso é posicionamento. Posicionamento não é uma coisa só, não é o conteúdo. Conteúdo é uma forma de você acelerar esse posicionamento, é mostrar para as pessoas quem você é, o que você faz, o que você resolve e tudo mais. Tudo isso é posicionamento. E é por isso que eu vou te convidar aqui, mesmo que você esteja começando, a entrar no meu curso, aproveitar esse preço promocional. Eu estou atualizando aqui. Lá dentro, cara, tem aulas. Por exemplo, tá? Eu nem falei sobre isso ainda, mas tem aulas para você construir um perfil no Instagram correto, né? De forma correta, tá? Tem aulas ensinando a você a construir o portfólio da maneira correta. Lá tem aulas ensinando você a produzir conteúdo, não só o conteúdo de atração, mas também o conteúdo de aumento de consciência, que é o conteúdo que vai fazer os clientes fecharem com você. Lá dentro eu vou te ensinar como definir o seu nicho, como definir a sua persona, como criar uma linha editorial, e ainda de bônus você vai ganhar. Cara, esse bônus aqui tá incrível, tá? Você irá ganhar essas aulas que eu acho que são fundamentais, que é como nunca mais perder uma venda. Cara, nessa aula aqui, eu simplesmente mostro o meu script de vendas, te ensino passo a passo como você faz para sentar na frente do cliente e negociar da maneira certa. Além disso, cara, você também vai ter uma aula como criar conteúdo sem aparecer. Cara, essa aula aqui é fundamental para você que tem um pouco mais de vergonha, para você que não quer se expor tanto na internet, enfim. Tudo isso eu te ensino lá. E o mais importante, ao meu ver, que é o bônus de comunidade, que você vai participar do grupo do Whats comigo e com os outros alunos, onde você tirará suas dúvidas, beleza? Então, se você ficar com alguma dúvida, é só você entrar lá no grupo do Whats, manda mensagem, eu mesmo vou te responder lá. Qualquer coisa eu te chamo para uma call, enfim, mas
lá dentro você vai conseguir resolver todos os seus problemas em relação a isso. Eu não sei se ficou claro a importância do posicionamento, mas posicionamento é basicamente aquilo que eu falei sobre, no mercado tão competitivo, né? Você criar desigualdade entre os iguais, você se destacar, você ser o editor mais cobiçado. E ao invés de você ir atrás dos clientes, que é da forma ativa, os clientes vão começar a vir atrás de você. Você vai pular essa barreira aqui do cliente inicial e você vai começar a atrair esses caras aqui, os bons clientes. Foi através disso que eu comecei a ter bons clientes. E eu já vou te contar uma história para provar isso. O que eu fiz lá no começo? Além daquela prospecção ativa, eu já tinha um perfil no Instagram, e eu comecei a produzir conteúdo falando que eu estava editando. Olha só a importância disso, tá? Comecei a criar conteúdo mostrando, essa vinheta que eu fiz aqui, na época ainda a vinheta fazia sentido, né? Essa edição, como é que eu fiz essa edição? Mais uma vez, contando histórias. Eu não sabia, cara, da importância disso, mas contando histórias. E o que aconteceu? Tinha um grande canal aqui da cidade, que se chamava Jovem Casal. Se você procurar aí, é um canal bem polêmico, tá? Jovem Casal. Eles já tinham, na época, 1 milhão. Isso aqui é M de milhão, não é de mil, tá? 1,5 milhão de inscritos. E eles me procuraram porque eles estavam precisando de editor, uma pessoa que me seguia falou pra eles isso e eles me procuraram. E aí eu fechei o contrato, ganhando na época 2.000 por mês, fazendo um vídeo por dia para trabalhar com esses caras aqui que já tinham 1,5 milhão. Por que eu topei um valor tão baixo, Joelson? Na época não era tão baixo assim, mas por que eu topei esse valor tão baixo? Porque eu teria esse case aqui, irmão, ó. Lembra lá que eu falei de case de sucesso? Esse aqui foi o meu primeiro. Esse aqui me abriu diversas portas. Para eles, eu trabalharia até de graça, porque eu sabia que esse case aqui iria me abrir portas. Porque com esse case aqui, eu conseguiria me posicionar como um editor que já trabalhou para um canal de 1,5 milhão. Enfim, no fim das contas, eu trabalhei 1 ano com eles. Eles venderam o canal, eles não gostavam mais de fazer aquilo, eles venderam o canal. Na época, a gente já estava entregando 6 vídeos por dia. Aqui, eu já tinha outros editores trabalhando comigo, eu já estava ganhando 6,5. Perceba como todo o contexto aqui é a longo prazo. E é isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. Que tudo é a longo prazo. Você não vai plantar uma semente e vai colher ela amanhã. Você não vai plantar uma semente hoje e vai colher ela amanhã. Você precisa trabalhar sempre pensando a longo prazo, fazendo todas essas etapas que eu falei aqui. Construindo isso com calma, com estratégia, se posicionando, criando cases de sucesso, eu tenho certeza que você vai progredir na carreira. Assim como eu fiz. Assim como estou fazendo. Porque não estou no final dela. Eu estou no meio do processo. Hoje eu faço em média 30 mil, mas eu não estou no final. Eu quero mais, eu quero faturar 50, depois 80, depois 100 e assim vai. Óbvio que hoje eu já tenho outros negócios, já consigo fazer dinheiro de outras formas, como por exemplo esse curso. Eu tenho outros negócios, por exemplo, de estratégia de YouTube. Estou lançando uma pessoa. Então assim, hoje eu consigo, através obviamente da minha equipe, da equipe que eu montei, mais pra frente eu vou falar sobre delegar esse trabalho de edição. É óbvio que você não está nesse momento ainda, mas tudo isso a gente vai conversar aqui no canal. E para isso, para esse conhecimento todo, você precisa se inscrever, você precisa deixar o like, porque assim eu entendo que faz sentido eu continuar aqui produzindo conteúdo para você, beleza? Então se inscreve aí no canal, deixa aquele like, me diz aí o que você achou desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário, porque eu teria o prazer de responder. Se você olhar aqui, um dia eu vou trazer isso, eu respondo todo mundo. Eu faço questão mesmo de responder, porque eu acho que a gente tem que valorizar quem tá aí do outro lado. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu deixei um outro vídeo aqui do lado, que é para você continuar nesse seu processo. Se fizer sentido para você, cara, clica no link aqui abaixo e entra pro nosso grupo, pra nossa comunidade, pro meu curso, para você aprender mais sobre posicionamento, para você entender algumas coisas básicas aqui, porque eu tenho certeza que você conseguirá se destacar nesse mercado e daqui a pouco estar faturando 5, 10, 15, 30, 100 mil por mês, que é o que eu acredito que você consegue faturar aí com edição de vídeo, desde que você seja profissional e pense sempre a longo prazo.